o africano precisa necessariamente e urgentemente ter dinheiro para conseguir combater e mandar no seu próprio país. Cheguei nessa conclusão vendo alguns noticiários onde no qual vimos a questão da Somalilândia. Para quem não sabe, a Somalilândia é um país africano que, hoje em dia, prefere entregar todos os recursos naturais que tem naquela região. Claramente estamos a falar de recursos que são peças-chave fundamentais que os Estados da América precisam, em troca de reconhecimento. Tudo isso porque a Somalilândia, em 91, se separou da Somália. E ainda assim a Somália não vê aquilo como algo legal. A Somália diz que aquilo é nosso. A União Africana também não quer reconhecer aquilo, para não abrir precedentes. Existe aí uma razão geopolítica. Agora, a questão toda do africano não conseguir mandar da sua própria terra é preocupante. Por quê? Quando a gente olha a África, a gente vê mais preservações de culturas, vamos ver mais menções de ideias antigas, conhecimentos, costumes e outras coisas. Mas a gente não conversa sobre o futuro. No final das contas, o africano só precisa ter dinheiro para conseguir combater e mandar a sua própria terra. Entendeu, muchacho? Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu não vou pedir novamente, eu vou fazer novamente. Bom, pessoal, para conseguirmos conversar aqui, selecionei aqui 10 pontos que são importantes a gente mencionar aqui para discutir sobre essa questão toda. Bem recentemente eu fiz um vídeo no qual falei sobre o espelho da sociedade africana, onde boa parte dos jovens, ou a maioria dos jovens, acabam não conseguindo emprego. Primeiro, empregos não existem. Segundo, para você conseguir ter uma oportunidade, você precisa comprar emprego. E mesmo assim, para você comprar emprego e se manter naquele emprego, você precisa claramente ter um posicionamento político. Não importa qual posicionamento político você tenha, mas deve ter. Em alguns casos, você acaba tendo menos oportunidades. Mas em certos posicionamentos, você acaba tendo muitas oportunidades. E, ora viva, posso dizer aqui que é impossível crescer em Angola sem ter um posicionamento, sem ter uma carteira militar, entendeu? De militância, militar não, de militância. Então a gente entra mais nessa jogada de falar assim, olha, o africano acaba não andando na sua própria terra, o africano não consegue combater. Bom, pessoal, falei aqui a questão da Angola, mas vamos falar a África no contexto inteiro, né? 54 países. Vamos lá. Primeiro, independência política sem independência financeira. Nos anos 60, quando os países africanos começaram a ganhar a independência ou conquistar a independência, deu-se uma independência política, jurídica, onde na qual em alguns países ou em vários países africanos acabou não se inscrevendo completamente e plenamente. Teve aí algumas armadilhas que culminou com a escravidão financeira. O que é que acontece, pessoal? Muitos desses países acabaram sendo entregues nas mãos dos nativos, desfalcados, totalmente desfeitos, precisando de financiamento. Então surge ali instituições internacionais que acabaram entregando esse financiamento. É aí onde a gente acaba encontrando o neocolonialismo, né? Onde basicamente os países africanos acabam sendo refém das apostas financeiras que eles acabam jogando. Onde na qual a gente consegue incorporar, por exemplo, a República Democrática do Congo, um país visivelmente rico, todos os recursos naturais, minerais, mas você vê os orçamentos daquele país ainda dependem de empréstimos externos. Então a gente consegue entrar nesse ângulo e falar assim que a África ou os países africanos acabaram se desamarrar da dependência administrativa e conseguiram se enrolar na dependência financeira. E onde a gente pode falar, né, que quem financia o Estado manda no Estado. Simplesmente é assim. Quem controla o capital, controla o poder. Observa como as elites econômicas acabam moldando o mundo. Temos aqui 2 exemplos na África. Temos a Nigéria e temos a África do Sul. Boa parte dos investidores que estão lá na Nigéria são nigerianos. E esses nigerianos acabam entregando investimento robusto na área do petróleo, da construção civil, e acabam entregando corporações gigantescas ao passo que conseguem direcionar o país em certas decisões. Por exemplo, um dos maiores ricaços da África, ele claramente é um dos big money que temos aqui na África, e ele é que? Nigeriano. Esse cara aí simplesmente consegue conversar, ter uma conversa amigável aí com o presidente da Assembleia. Ele consegue ter uma conversa amigável com o presidente, entendeu? Consegue ter uma conversa amigável para conseguir moldar as leis consoante aquilo que ele quer. Bom, as Big Techs funcionam assim, entendeu? Outros exemplos, temos aí a África do Sul.
10 maiores empresas economicamente na África são sul-africanas. Então, tem tantos conglomerados na África do Sul que eles conseguem ter poder naquele país. E quando você tem poder do teu próprio país, não tem como você não conseguir fazer o teu país crescer. Olha a imagem da África do Sul, um país que tem metrô, um país que tem bolsa de valor muito gigantesca e tem cidades bem estruturadas. E agora olha, por exemplo, Angola. Precisamos da grana aqui no nosso país, onde a gente pode falar que dinheiro é um instrumento de pressão. E esse instrumento de pressão para países africanos mencionados aqui são visíveis. São visíveis. Sem capitão não há exército. Olha como, por exemplo, o caso do Egito e da Somália. A Somália não tem capital, então tem um exército fraco, instituições muito frágeis. E olha do outro lado do Egito. O Egito é um país que investe muito na defesa e claramente não tem como não ser robusta, porque ela investe também em tecnologia. Então nós podemos chegar a uma conclusão que sem recursos existe uma dependência externa. A guerra moderna é econômica. Hoje em dia não se conquista só com armas, se conquista, por exemplo, com dívidas, sanções, controle cambial e temos também manipulação de commodities. Esses elementos mencionados aqui, se bem organizado, a gente vai chegar até na Zâmbia, que a sua crise econômica acabou deixando refém a sua soberania econômica. E a gente vê Angola caminhar para aquele rumo. Moeda desvalorizada, estrangeiro entrando sem prestar atenção nas leis que são impostas. O governo acaba sancionando mais empresários nacionais do que estrangeiros. E esse sufoco empresarial local, esses sufocos dos empreendedores, vai surtir efeito. O efeito é dependência econômica absoluta. Bom, pessoal, recursos naturais não significam riqueza. A África é rica claramente em ouro, diamante, petróleo, cobaltos e outros recursos naturais, certo? Mas tudo isso acaba sendo mais prejuízo do que benefício. Vou dar um exemplo. Aqui em Angola, por exemplo, temos muitos recursos minerais. Temos tudo que você pode imaginar. Temos tudo. Temos mais de 35 minérios aqui na nossa terra. Mas vê como a sociedade está caminhando. Não é porque esses recursos não estão a ser explorados. Estão. E em massa. O tanto que os portugueses levaram aqui não chega perto do que já foi tirado pelos angolanos. Bota as sementes, entendeu, muchacho? Onde na qual a gente acaba vendo Angola exportando petróleo bruto, mas importa mais ainda esse petróleo refinado. Entendeu? A gente compra o que a gente tem. E por outra, né, pessoal? Temos aqui o nosso ponto: a elite africana também participa do problema. Com certeza, nós podemos afirmar que a elite africana acaba participando dessa suruba financeira que temos aqui em África, que acaba não ajudando também os nossos países. Só para vocês terem ideia, muitos países africanos acabaram abraçando uma luta contra a corrupção dentro de seus próprios países. Tudo isso por quê? Porque a corrupção é tanta que passou a ser inegável. Até aqueles que praticam acabam assumindo que sim, existe uma corrupção. Então a gente chegou num nível onde na qual que o dinheiro acaba saindo para os paraísos fiscais, deixando o nosso país à mercê. Tanto é que o dinheiro que vamos buscar lá fora, em dá-se o caso em diversos países africanos, o dinheiro que vamos buscar lá fora, acabam se dividindo entre parentesco, entendeu? Amiguismo. Agora vem aqui uma solução: a educação financeira é uma estratégia para tudo isso. Só que é difícil num continente onde a educação não é prioridade como deveria ser. Muitos países africanos nos anos 60 acabaram adotando a educação em massa, mas não educaram como deveriam educar. Na verdade, aquilo foi uma doutrina em massa. Só para vocês terem ideia, tudo isso causou que, quando não existe uma educação financeira bem acentuada, não existe uma classe média forte, não existe uma classe empresarial forte e não existe uma indústria nacional sólida. E, contudo, não existe uma soberania popular. E eu digo, o dinheiro precisa circular entre nós. A inflação, as promessas devem parar. Só que precisamos de uma educação séria, não de doutrina. E sem empresários fortes, o Estado fica refém das grandes empresas internacionais, fica refém das ONGs, fica refém dos empréstimos financeiros e acabamos estando num estado onde tudo é devido e nada é pertencido. E todos nós aprendemos desde muito cedo que quem paga manda. Numa roda de amigo, aquele que tiver a pegar no bolso
é que dá ordem. Você acha que vocês pegaram a visão, né? Na verdade, dinheiro é uma liberdade estratégica. Sem dinheiro, o que é que acontece? Não há uma influência diplomática, não há uma defesa forte e não existe uma negociação internacional equilibrada. Todo mundo sabe que país respeitado é um país financeiramente estruturado. Todo país que não é financeiramente estruturado é um país fardado à servidão. E com certeza muitos países africanos estão a caminhar por ali. Dívida externa, taxas absurdas, sufoco a empresários locais. Tudo isso nos empurra para o abismo da dependência. A luta africana do século XXI não é apenas contra o colonialismo militar, é na verdade contra o colonialismo financeiro. Bom, quem não controla o seu dinheiro nunca controlará a sua terra. Fique com Deus. Eu espero que vocês tenham entendido porque é que o africano precisa de dinheiro para conseguir mandar na sua própria terra e conseguir combater. Não se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de compartilhar com pessoas interessadas. Deixa aqui nos comentários o que você acha respectivamente a esse assunto e nos vemos à próxima. Tchau.